tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E serei a professora de língua portuguesa de vocês do 9º ano. Então eu sei que vocês acabaram de dividir uma sequência de uma aula de história e uma aula de artes. Então tem muitos conhecimentos aí borbulhando, né? Então vamos dar uma respirada, peguem um copo d'água, se ajeitem. Enquanto isso, eu apresento o Anderson, que fará gentilmente a nossa tradução para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível. E vocês sabem que nossas aulas elas constam no nosso canal do YouTube Educa Recife e também no nosso aplicativo Educa Recife, disponível para todas as plataformas, tanto nas lojas de aplicativo quanto no QR Code na tela. E uma das melhores coisas desse aplicativo, qual é, gente? É justamente o quê? A interação do chat. E hoje temos uma participação mais do que especial. Hoje a gente tem a nossa querida professora de artes, Dini, que fará nosso chat de hoje. Vejam que legal. Então, ó, vamos dar um oizinho para ela e conectem. Vamos lá, gente. Vim se conectar. Minha gente, eu vim especialmente para ver vocês e assistir essa aula maravilhosa que eu vi a professora Mili preparar. Tá fantástica. Vem-se embora. Bora, vem se logar e vem ser feliz com a gente. Então, vocês já sabem, qualquer crise, qualquer dúvida, lembrem que a aula é feita para vocês. Então, qualquer interferência que vocês desejem fazer, é só dar uma gritadinha no chat, tá? E hoje, a gente vai trabalhar sinais de pontuação, a gente vai trabalhar a vírgula e vai trabalhar a relação da vírgula com os adjetivos restritivos e explicativos. Para isso, vamos dar aquela relembradinha, porque é importante que a gente revise os conteúdos. Por isso que vocês sempre podem rever nossas aulas, tanto no canal quanto no aplicativo. Então, ó, por que uma oração subordinada adjetiva é uma oração subordinada adjetiva? É oração porque tem um verbo, é subordinada porque está ligada a outra oração por uma relação de dependência. Então, vocês lembram que relação é essa? A relação de dependência é quando duas orações elas não fazem sentido sem a outra. Então, quando a gente tem uma oração subordinada adjetiva, ela sozinha, ela não tem um sentido completo. Por quê? Porque ela precisa adjetivar o nome presente na oração principal. E ela é adjetiva porque tem a mesma função de um adjetivo, que é qualificar, caracterizar um nome ou um substantivo. E esse substantivo está onde? Na oração principal, não esqueçam disso. Tá? Então, ó, a beleza que herdara da mãe era motivo de admiração. A mãe observava os filhos brincando na areia. Aqui eu trouxe dois exemplos distintos de orações subordinadas adjetivas. Então, vamos ver detalhadamente. Nesse primeiro aqui, eu tenho o quê? Uma oração subordinada adjetiva desenvolvida. Por quê? Porque eu tenho uma presença do pronome relativo que, eu tenho o verbo no infinitivo. No infinitivo não, minha gente, no modo indicativo, ele está conjugado, né? E aqui embaixo eu tenho uma oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. Reduzida por quê? Porque a gente não tem o pronome relativo e a forma verbal aqui, a forma nominal do verbo, é o gerúndio. Mas observem que ambas as orações destacadas, elas funcionam como um adjetivo da principal. Então, veja, que herdara da mãe vai qualificar a beleza. Os filhos brincando na areia. Então, estou localizando, estou caracterizando. Lembrando também que essa primeira aqui eu não pus, mas ela é uma explicativa. E ela é uma explicativa por quê? Porque ela possui vírgulas e ela introduz uma informação acessória. Ela é uma informação acessória, ou seja, se eu tirar, não vai dar para vocês verem aqui, né? Mas se eu tirar, a principal continua fazendo sentido. Então, a beleza era motivo de admiração. Porque que herdara da mãe é uma informação acessória, personificada aqui em uma oração subordinada adjetiva desenvolvida, explicativa, tá?
aqui, ó, como é que a gente pode fazer a redução e embaixo o desenvolvimento? Vamos ver, ó. A beleza herdada da mãe era motivo de admiração. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Reduzida por quê? Porque eu suprimi o pronome relativo e eu usei uma forma nominal. Tranquilo? Enquanto que no segundo exemplo, eu desenvolvi a oração. Então, a mãe observava os filhos que brincavam na areia. Então, quando eu insiro o pronome relativo que, e eu tiro o verbo do gerúndio e coloco ele o quê? No modo indicativo, eu tenho um verbo agora conjugado. Então, aqui eu tenho uma forma desenvolvida. Tranquilo, gente? Isso aqui foi só uma revisãozinha. E aí, vamos ver agora, vamos ler novas duplas de orações, tá? Ó, Maria estuda todos os capítulos, Maria estuda todos os capítulos para a avaliação. E Maria estuda todos os capítulos para a avaliação. Pega ladrão e pega ladrão. Então, a gente pode observar o quê? Que há uma mudança de sentido nas orações anteriores. Por quê? Por causa do uso da vírgula. Então, ó, em todos eles, a vírgula determinou sua razão de existir, uma vez manifestando a intenção que o emissor deseja conferir à mensagem ora proferida. No primeiro e últimos exemplos, temos que a enunciação representa um chamamento, uma invocação. Ó. Quando eu digo pega ladrão, aqui eu estou isolando o vocativo. E quando eu digo Maria, estuda todos os capítulos. O Maria, ele aqui performa o vocativo, o chamamento. E esse vocativo, ele é isolado por vírgula. Direcionados tanto a Maria quanto ao ladrão. E se estamos diante de um vocativo, a presença da vírgula é o quê? Necessária. Né? Então, vamos ver aqui agora a vírgula e seus usos. Porque eu não sei se vocês lembram, mas na última aula nós vimos sinais de pontuação e deixamos para ver a vírgula hoje. Por quê? Porque a gente vai ver a vírgula e como a vírgula funciona no mecanismo do adjetivo explicativo e restritivo. Joia? Então, ó, o que é a vírgula? É o sinal de pontuação que exerce o maior número de funções. Por isso aparece em várias situações. E por isso também que eu deixei uma aula inteirinha para a vírgula. A vírgula marca pausas no enunciado. Gente, olha para mim. Quando eu digo que a vírgula marca pausas no enunciado, eu não estou dizendo de maneira nenhuma que vocês devem pontuar conforme as suas pausas. Porque isso é muito relativo. Tem quem fale de uma respirada só e tem quem vá falando muito devagar. Então, isso não é uma regra, tá? Mas a gente precisa, às vezes, a gente sente que precisa de uma pausa. E aí pode ser um indicativo de vírgula, mas não usem isso como regra, tá? A gente vai ver várias regras de vírgula. E eu sempre digo que, às vezes, a gente não precisa aprender todas. A gente pode aprender o que a gente mais usa. Mas o que eu posso dizer para vocês é, aprendam os casos em que a vírgula é proibida. Porque os maiores problemas com o uso da vírgula ocorrem não pelo excesso, mas pela falta. Ou, às vezes, pelo excesso, quando ela está em um lugar que ela não deveria estar. Então, o maior problema de sentido e sintático com o uso da vírgula é justamente nos casos em que ela é proibida. E a gente vai estudar isso com calma, tá? Então, indicando que os termos por ela separados não formam uma unidade sintática. Então, a gente precisa saber que quando eu posso usar uma vírgula, eu estou isolando elementos que não são relacionados, apesar de estarem na mesma oração. Por exemplo, se eu preciso intercalar ali um comentário, eu preciso das vírgulas. E aí, quando usar a vírgula? Vamos botar aqui na tela para vocês lerem junto comigo, acompanharem. Ó, a gente usa vírgula para separar elementos com a mesma função sintática. Então, ó, substantivos do sujeito composto. Então, ó, João, Maria, Lucas e Luciano foram ao cinema. A gente tem o quê? Um sujeito composto porque temos mais de um núcleo. E esses núcleos são separados por vírgula e eles podem ser separados porque têm a mesma função sintática de sujeito. Enumerações e listas. Então, fui ao mercado e comprei
pão, ovos, açúcar e leite. Então, eu estou enumerando. Eu poderia dizer, fiz minha mala e pus saias, vestidos, blusas e perfume. Eu estou enumerando. E em orações assindéticas, que são aquelas o quê? Que não possuem conjunção, que não possuem o síndeto. Então, ó, Marcela chegou, Carlos saiu. Marcela voltou e assim não se encontraram. Então, observem que aqui eu, ao invés de usar uma conjunção, eu poderia dizer, Marcela chegou e Carlos saiu. Marcela voltou e assim não se encontraram. Mas eu suprimi, eu não introduzi, eu não coloquei uma conjunção e optei pela vírgula. E aí vocês notam que há um ritmo até um pouco mais poético. Separar orações intercaladas, porque a função da vírgula não é ficar dando pausa, gente. Não é exatamente isso, é para separar, é para isolar. E lembrem, um texto bem pontuado é um texto melhor compreendido, porque a gente precisa ler com menos esforço. E isso para vocês que vão começar a se preparar para um Enem, para um vestibular, que eu sei que é um sistema massacrante, é complicado, mas exercitem a escrita de agora. Peguem essas diquinhas, façam as atividades que eu proponho, as produções, eu posso corrigir, vocês podem me dar esse retorno. Por quê? Porque assim vocês vão exercitando o uso da pontuação. E eu sei que a gente, nas redes sociais, a gente esquece que existe vírgula, que existe aspas, que existe ponto final, que existe exclamação. A gente esquece e tudo bem, é um ambiente informal. Mas se vocês fizerem o exercício de tentar pontuar mais, o que vocês escrevem online, vocês estão pondo em uso o que a gente está aprendendo. E quando vocês forem na hora da redação, a regra já estará internalizada. Outro jeito muito interessante de vocês aprenderem pontuação é lendo, porque o nosso cérebro ele memoriza. Então, às vezes, a gente escreve bem sem nem saber muito de gramática, porque a gramática ela não existe para que a gente decore e fique usando assim, eu agora estou falando através de uma subordinada. Não é isso. A gente precisa das regras para manter essa unidade linguística, essa unidade compreensível. E as regras elas podem ser internalizadas. E aí lembrem, um texto bem escrito, mesmo que ele não tenha informações extremamente novas, desde que ele esteja bem escrito, bem pontuado, coeso, o uso certinho das conjunções, vocês com certeza tirarão uma nota excelente. Por mais que a vida seja muito mais do que nota, né, gente? Mas a gente ainda precisa circular nesses meios, né? E aí... O Vitor tá amando sua aula, viu, professora Ney? Professora Dina, então vou passar a bola aí para você falar um pouquinho. O Vitor, do Antônio Heráclio, do Rego, né, Escola Antônio Heráclio, ele falou que português top é sempre bom aprender. E realmente essa aula está sendo maravilhoso, um rememorar, porque a leitura, gente, é a chave. É a chave para a gente ter essa vírgula internalizada. E foi muito bom ouvir da professora isso, por quê? Porque foi assim que eu internalizei a questão da vírgula, a intenção, né? Obrigada, professora, está sendo maravilhoso. Que maravilha, Vitor. Fazia muito tempo que eu não lhe via por aqui. Que bom que você estava gostando. De verdade, eu fico muito feliz quando aparecem alunos que gostam de gramática, gente. Vocês não sabem a felicidade que me dão. Então, ó, vamos pensar nas orações intercaladas. Então, lembrem que a vírgula, ela separa. Então, se eu quero intercalar, por quê? Porque dá um charminho você intercalar. Eu normalmente escrevo demais assim, ó. A vírgula pode ser usada para separar orações que se intercalam dentro de uma principal, ó. O jogo de hoje, disse o treinador, então eu isolo isso aqui porque está deslocada, é uma informação extra, é uma verdadeira decisão. Então notem que a oração principal é o jogo de hoje, é uma verdadeira decisão. Disse o treinador, está intercalada. A saída, pontuou o presidente, é investir na base da educação. Isso eu concordo demais, gente. O caminho a saída das crises deve passar pela educação, é importante. Mas não é interessante para todo mundo, né? Que todos possuam esse conhecimento, porque vocês precisam lembrar o que eu digo sempre, conhecimento é poder. Então aproveitem. E ó, separar orações adjetivas explicativas. Esse uso aqui, vocês já estão o quê? Craques, porque a gente tem falado sobre isso. Mas vamos revisar, que é sempre bom, ó.
coloca-se vírgula antes e após a oração subordinada adjetiva explicativa. Lembram? Ela vem entre vírgulas. E como ela vem entre vírgulas, é uma informação acessória. E se é uma informação acessória, pode ser extraída. Eu estou nessa ladainha, né, gente? De repetir, mas porque é importante. É um mecanismo de raciocínio que aí quando vocês olharem e vocês pensarem, um pronome relativo, informação acessória, pontuação, a professora Camille falou, oração subordinada adjetiva explicativa. Pronto. Vou lá. Então, ó. Manuel, que trabalha com o papai, ligou ontem à noite. Então, que trabalha com o papai é o quê? Uma oração acessória. É uma oração subordinada, adjetiva explicativa, que traz uma informação acessória que pode ser, portanto, retirada. Meu amigo Lucas, aquele que mora em Santos, vai se mudar para o Chile. De novo, eu trago aqui o mesmo caso, que é uma informação extra. Então, ó, entre vírgulas. Separar expressões explicativas, que é quando a gente vai explicar algo dentro do nosso discurso. Então, são utilizadas para ratificar ou explicar algo dito anteriormente, ou seja, confirmar ou explicar. Justamente com expressões como isto é, ou seja, por exemplo, ao meu ver. E aí são recursos argumentativos que vocês podem usar o tempo inteiro, tanto nas suas falas, quanto nas suas produções, tá? Por isso elas aparecem entre vírgulas. De novo, é uma informação acessória, é uma informação extra e por isso pode ser deslocada. Então, a Holanda, por exemplo, é um local onde a maioria da população fala inglês. Então, reparem que esse, por exemplo, é para mostrar que você vai exemplificar algo. Se você disser, o time não se preparou adequadamente, isto é, não estava se importando muito com o jogo. Então, eu tenho uma explicação, eu tenho expressões explicativas, e essas expressões, isto é, a propósito, ou seja, por exemplo, elas vão introduzir uma explicação e elas são isoladas por vírgula. Separar conjunções, a vírgula deve ser colocada antes das conjunções adversativas, como mais, todavia, porém, entretanto. Isso aqui também é uma regrinha que a gente aprende antes mesmo da gente saber o que é uma conjunção adversativa. Quando a gente aprende o mais, a gente já aprende assim, o mais entre vírgulas, o porém entre vírgulas. Então, nós não viajaremos semana que vem, porém, eu queria muito ir. Então, eu tenho o quê? Uma vírgula, tá certo? Antes da conjunção adversativa. O mesmo vale para as conclusivas, como logo, por isso e então. Cheguei e não vi nada, por isso fui embora, ou logo fui embora, é uma conclusiva. Isolar o vocativo, que foi o que a gente viu no exemplo do comecinho da aula, com Maria e, e ladrão. Se eu dissesse, professora Dini, você está bem? Esse, professora Dini, é um vocativo. Então, ela está linda, bem, reluzente, colorida, feliz. Então, a gente isola esse vocativo, porque também é um indicativo de que eu estou usando um vocativo. Então, é colocado após o vocativo, termo utilizado para evocar o interlocutor. Carlos, pegue a caneta para mim. Alunos, ouçam o que eu tenho a dizer. Tá, isolar o aposto. A vírgula é colocada antes e após o aposto. E o aposto é o quê? É aquela informação extra, que, de novo, é uma informação acessória. É termo utilizado para tecer explicações ou definições sobre um substantivo da frase. Então, ó, Matheus, o professor de Química, me mandou o e-mail ontem. Então, ó, o professor de Química é um aposto, visto que é uma informação, uma definição, uma explicação sobre o substantivo da frase. Quando eu digo, Dini, professora de artes, a professora Dini de artes, entre vírgulas, fará meu chat hoje. Então, eu estou dando, quando eu dou uma explicação, tipo, a professora de artes ali, é um aposto. Então, ó, João, o seu amigo, me adicionou no Facebook. Então, deu para compreender, né, gente? Isolar datas. São Paulo, 3 de janeiro de 96. A vírgula é colocada após o substantivo. Então, já nos casos que a gente precisa isolar o número, a vírgula vem antes. Marcar o zeugma. Aí vocês, tá, mas o que é zeugma?
Zeugma é como uma elipse. Aí você, tá, ok. Não, continuo sem saber. São figuras de linguagem que são marcadas pela ausência. Então, a elipse é quando eu não uso algum elemento propositadamente. E a zeugma é quando eu não repito. Então, eu usei, por exemplo, um verbo e eu não o repito. Eu faço uma zeugma, eu marco uma zeugma, e essa zeugma pode ser marcada pela vírgula. Então, ó, eu gosto de futebol. Maria, de vôlei. Eu não precisei repetir o verbo é. Ele está subentendido na marcação da vírgula. Então, eu gosto de futebol. Maria gosta de vôlei. Ou Maria de vôlei. Certo? A oração omite o verbo gostar. Para isso, a gente usa a vírgula. Separar termos que desejamos destacar. Então, emprega-se a vírgula quando você usar algum objeto pleonástico antes do verbo. Aos pais, nada lhes foi solicitado. A ordem, não, a ordem padrão seria nada foi solicitado aos pais. Mas aí a gente vai fazendo isso. Ó. O salário, o patrão se recusa a pagá-lo, a gente destaca. Quando a gente desloca, a gente destaca. E aí lembrem-se também que termos deslocados devem possuir vírgulas. E agora eu acho que é a parte mais importante. Quando não usar vírgula, eu juro que não é difícil. A regra é quase instintiva. Ó, a ordem canônica da nossa língua portuguesa é sujeito, verbo e complementos. E quais são esses complementos? Objetos, adjuntos, complementos verbais, complementos nominais, enfim. Quando a sequência é respeitada, então, eu como bolo. Tá? Ou eu comi o bolo. Pronto, eu comi o bolo. Certo? É uma ordem canônica. Eu tenho eu, o sujeito, comi o verbo, o bolo, o objeto direto. Joia? Mas, quando eu inverto essa ordem, tá? Sim, gente, calma, perdão. A gente tem essa ordem e a gente não pode usar a vírgula para separar. Por quê? Porque você não separa termos dependentes. Então, o sujeito, ele precisa do verbo. O verbo precisa do sujeito, então eu não separo o sujeito do verbo. Eu não separo o sujeito do predicado. Eu não separo o verbo dos seus objetos, porque são termos relacionados. Então, ó, não se separa por vírgula, sujeito, predicado, nem verbo e complementos. Quando eu altero essa ordem, é que eu posso usar a vírgula. Então, se eu digo, eu comi o bolo, eu não vou usar vírgula. Porque eu não posso isolar sujeito do predicado, nem o verbo do complemento. Mas se eu digo o bolo, eu como, né? Tipo, o bolo eu comi. Então, o bolo, vírgula, eu comi, porque eu estou deslocando esses elementos. Então, eu pus o quê? O objeto direto, o complemento no início da oração. E por isso eu preciso isolá-lo. A vírgula não separa sujeito do predicado, a gente já viu, não vou ler a parte teórica, vamos para os exemplos. João saiu de casa à meia-noite, é certo? João saiu de casa à meia-noite. Eu não posso isolar, porque lembre que a função da vírgula não é fazer pausas para você respirar. É principalmente separar os elementos da mesma função sintática. E não se separa o sujeito. Pronto, de novo. Quando há outros nomes como o sujeito, é possível confundir e pensar que deve empregar vírgula, mas não pode. Então, jogadores de várias nacionalidades atuaram pelo mesmo time. Agora, eu sempre posso colocar Maria e Carlos, ou Maria, Carlos e Suzana atuaram pelo mesmo time. Então, eu posso usar a vírgula para separar os mesmos elementos. Lembra que são os sujeitos, os substantivos. E aí, jogadores de várias nacionalidades atuaram pelo mesmo time. Não posso fazer isso porque eu estaria separando sujeito do predicado. Do mesmo jeito, eu não posso usar entre o aposto. Então, frequentemente o aposto aparece entre vírgulas, né? Perdão, gente, aquele slide estava perdido. Não separar o verbo do complemento é a mesma lógica. Então, ó, João pediu a Maria que fosse visitá-lo. Eu não uso vírgula entre Maria e João. Entre o verbo e Maria. João pediu a Maria que fosse visitá-lo. Eu não posso fazer isso, porque eu estou isolando o sujeito o verbo do complemento. Então, Marcela emprestou para seu primo o computador, correto? Sem vírgula. Marcela emprestou para seu primo o computador, aqui está incorreto. E os adjetivos, que
que a gente vai ter que dar uma olhada super rápida, que eles podem dar o quê? O adjetivo restritivo, ele restringe o sentido daquele que diferencia. Perdão, gente. Chama-se restritiva a qualidade que diferencia, separa e particulariza. Ou seja, torna único o substantivo. Fruta madura, homem baixo e céu alaranjado, porque são características que não são inatas. Quando eu falo do explicativo, eu falo de características inatas. O fogo quente, a neve fria, são características esperadas. O céu, nem todo o céu é laranja, mas todo o fogo é quente. Deu para compreender? E a vírgula nas orações adjetivas a gente já está cansado de ver, porque separa as explicativas e não existe nas restritivas. Como exercício, eu tinha posto aqui, mas a gente não vai conseguir falar. Vou passar para a professora Dini se despedir de vocês e eu já volto, tá? Gente, que maravilha! Eu amei, entendi tudo. O Vitor também entendeu tudo. Foi bastante rico. Obrigadão, professora Mili, por ter a oportunidade de estar aqui com vocês. E entrem, minha gente, entra e faz pergunta. Um beijo enorme, até a próxima vez que eu estiver aqui com ela. Então, vejam só que surpresa, temos na verdade ainda 2 minutinhos, então vamos fazer o exercício. Mas vocês entenderam a diferença entre o adjetivo e o explicativo, né? Eu preferi escolher a vírgula para a gente trabalhar com mais calma, porque o outro tópico a gente já tinha visto muitas vezes. Então, ó, em qual dessas frases a vírgula foi empregada para marcar a omissão do verbo, ou seja, o zeugma? A. Ter um apartamento no térreo é ter as vantagens de uma casa, além de poder desfrutar de um jardim. Aqui a gente não tem omissão do verbo. Compre sem susto. A loja é virtual, os direitos reais. Opa! C. Para quem não conhece o mercado financeiro, procuramos usar uma linguagem livre do economês. Então aqui a gente só deu aquela pontuada para o período não ficar tão longo. D. A sensação é de estar perdido. Você não vai encontrar ninguém no Jalapão, mas vai ver a natureza intocada. Olha a conjunção aqui. Esta é a informação mais importante para a preservação da água. Sabendo usar, não vai faltar. Então, a letra B, né, gente? Porque aqui a vírgula marca a supressão do verbo ser. Que aí deveria ser: comprem sem susto, a loja é virtual, os direitos são reais. Tá certo? Para terminar essa aula aqui, eu achei bastante divertida até. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei explicar do melhor jeito possível. Por um mundo onde estejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Então, que vocês fiquem aqui com essa mensagem incrível de Rosa Luxemburgo, ativista política, para que a gente pense nisso, né? Como sempre, foi um prazer estar aqui. Obrigada, Anderson. Obrigada, Dini. Vocês foram incríveis. Obrigada à produção e obrigada a você aí de casa. Um beijo e até a próxima.